Olá, muito bem-vindos à Lenga Lenga do Costume. Como de costume, começo por agradecer aos patrocinadores, Prozis. Não se esqueçam sempre que fizerem compras na loja da Prozis, de incluírem a palavra Lenga Lenga, uma palavra só, para obterem descontos, mesmo que estejam a decorrer outras promoções. Os descontos existem sempre, na Prozis e são acumuláveis com as outras promoções que possam estar a acontecer. Portanto, muito obrigado à Prozis e muito obrigado ao Azeite Talismã que nos patrocina, o que me patrocina isto desde a primeira hora. Uh, Muito obrigado também. Dito isto, vou começar por lembrar um pequeno facto, um conjunto de pequenos factos, eh, que foram, que foram ditos pelo nosso governo em comunicado de 31 de julho de 2025. Anunciou que, para o reconhecimento de um Estado da Palestina, o governo colocava seis condições específicas que deveriam estar preenchidas, eventualmente pela autoridade palestiniana, seja lá o que isso for. Uh, as condições eram a condenação dos atos terroristas do Hamas e exigência do seu total desarmamento, a libertação incondicional e imediata dos reféns detidos em Gaza, o compromisso com uma reforma institucional interna e com a organização, perdão, de eleições num futuro próximo, a aceitação de um princípio de um Estado palestiniano desmilitarizado, cuja segurança externa fosse garantida por forças internacionais, a prontidão para retomar a administração e o controle total da faixa de Gaza com a saída do Hamas e o reconhecimento do Estado de Israel e das necessárias garantias de segurança do Estado de Israel, bem entendido. Isto foi há menos de 2 meses. Nesses 2 meses não aconteceu ou não foi realizada ou cumprida nenhuma destas condições. Nenhuma destas condições existe. Infelizmente, todas estas condições estão por realizar, por passar, por chegar ao mundo real. E, no entanto, em menos de 2 meses, o governo mudou tudo e incondicionalmente, ou seja, já sem colocar qualquer condição, o governo hoje, hoje domingo, hoje domingo, dia 21 de setembro, vai reconhecer o Estado da Palestina. É curioso que se trate que a escolha da data seja esta, porque parece que se está a iniciar realmente, de facto, um outono esquadro nos equilíbrios internacionais, porque o governo português está longe de ser o único Estado, o único governo a fazer isto. Isto que é uma vergonha imensa, é uma vergonha para mim, como português, porque, para todos os efeitos, não consigo fugir ao facto deste governo me representar, tendo votado ou não tendo votado nos partidos que o integram. Mas a verdade é que o governo não representa Portugal, o governo toma as medidas que entendem nos negócios estrangeiros do país. E esta é uma medida que não devia ter sido tomada. Acho que ninguém de bom senso pode defender que esta medida fosse tomada. Esta medida vai ter impacto, já lá iremos? Não, é evidente que não, nem a decisão do governo português, nem a decisão de outros governos em reconhecer um Estado que não existe vai ter qualquer impacto prático, mas tem encerra em si um peso simbólico, apesar de tudo, que não é de desprezar. Antes de mais, reconhecer o Estado da Palestina é reconhecer uma coisa que não existe, era reconhecer o Estado de Xanadu, ou da Atlântida, ou de outro lugar assim mítico e mágico, eh, que pura e simplesmente só existe na retórica política, nessas manifestações, no berreiro que anda por aí, sobretudo desde o 7 de outubro, desde que o Hamas invadiu Israel, ou voltou a invadir Israel, invadiu com particular força Israel e torturou, assassinou, sequestrou, matou milhares de israelitas. Uh, o Estado palestiniano, portanto, não existe, logo o seu reconhecimento demonstra, antes de mais,
ou acima de tudo, em primeiro lugar, demonstra que quem reconhece o Estado palestino, um Estado que não existe, pelo menos é idiota, não é? Pelo menos é idiota. Pois será outras coisas mais. Mas se o Dr. Rangel aparecesse realmente a defender o reconhecimento do Estado da Atlântida, a questão não seria muito diferente. Haveria a diferença do Estado da Atlântida, por mítico que seja, ou sendo o que quisermos que fosse, apesar de tudo, o Estado da Atlântida não é um abrigo, não é um covil de terroristas, de selvagens, de criminosos, de assassinos. Já sei que vão dizer que nem todos os habitantes de Gaza são terroristas, com certeza, espero eu que não sejam. Estou a falar só agora só de Gaza e não da Palestina como um todo. Mas a verdade também é que os habitantes de Gaza elegeram o Hamas. A verdade é que nas sondagens que de alguma maneira vamos conhecendo, os habitantes de Hamas, de Gaza por convicção ou por medo, porque se não obedecerem ao Hamas e se não lhe derem vivas, se não gritarem vivas ao Hamas, é muito provável que acabem mal, como costumam acabar. Portanto, de alguma forma, os habitantes de Gaza estão subordinados ao Hamas, por escolha, por terror, por pavor, por opressão, mas para todos os efeitos, Gaza é representada, é um covil de terroristas e é representada por uma organização terrorista e particularmente selvagem. E é isso desde logo que se está a reconhecer aqui. Está-se a reconhecer um Estado palestiniano que é dividido, está separado geograficamente, mas isso até nem seria o maior óbice. Cada uma dessas partes é governada por um governo completamente distinto. Também não seria uma óbice inultrapassada, embora não estou a ver muito bem como é que se iria ultrapassar. Uh, e o pior é que entre as partes que dominam, entre as forças políticas que, que mandam nos dois territórios palestinianos, a Cisjordânia e Gaza, a relação não é exatamente pacífica. E quando digo que não é pacífica, não estou a usar o nosso conceito de pacífico, o nosso contexto político de uma sociedade, os contextos de uma sociedades ocidentais. Estou a usar, estou a lembrar que os dissidentes, os militantes da Fatah em Gaza foram chacinados, foram assassinados. Milhares deles foram mortos pelo Hamas. Portanto, não é exatamente o que acontece numa nação normal, num país normal. Em princípio, as forças políticas que disputam eleições não costumam massacrar literalmente os militantes e os dirigentes adversários. No caso do Hamas, o Hamas massacrou esses dirigentes, esses militantes. Não sei se algum dirigente foi no meio, mas estamos a falar aqui de outra realidade completamente distinta. Para todos os efeitos, o governo português está a reconhecer uma aberração, a reconhecer como parceiro de diálogo, como nação respeitável, uma coisa grotesca, uma entidade mutante, um monstro. E este monstro pode ser aplicado em vários sentidos. Uh, o, com quem vai dialogar o governo português depois de reconhecer o Estado da Palestina? Vai dialogar em princípio, com o presidente da Cisjordânia, que não manda absolutamente nada em Gaza, e recordo que é por Gaza que esta história toda acontece, com essa pessoa representante, portanto, do novo país, ou do país que agora passa a ser reconhecido como tal por vários governos, entre os quais o português, o chefe de Estado desse país não tem qualquer autoridade, não tem qualquer influência em parte, em metade desse Estado. Não é metade, mas podemos dizer assim. E eu peço desculpa que as traquitanas modernas tocam quando não deviam tocar. Mas esse não é o maior problema, não é o pior do dia de hoje, com certeza.
o pior do dia de hoje, estou a continuar, é o governo português, no fundo, estar a dar um prémio ao Hamas. O governo português e os outros governos que estão hoje ou amanhã a reconhecer o Estado da Palestina, os outros que já reconheceram, e que o fizeram depois de 7 de outubro de 2023, estão a dar um prémio ao Hamas. Estão a dizer ao Hamas, é isso a única coisa que estão a dizer, a única coisa, é o grande peso simbólico disto tudo, é esse. É dizer que o Hamas fez bem, que o Hamas retira dividendos, que o Hamas agiu corretamente, agiu de forma a poder, com eficácia, em termos de retorno, no 7 de outubro de 2023, quando fez o que fez. Eu não vale a pena estar sempre a repetir aquilo que o Hamas fez. Era importante, se calhar, que as pessoas vissem as imagens, e eu tive a oportunidade de ver essas imagens, e provavelmente imagens que nem correm por aí, e tive a oportunidade e evitei vê-las quando percebi aonde aquilo iria chegar. Só consigo dizer que não vi coisas mais. Não vi nada de tão terrível, provavelmente, em toda a vida. Aquilo que o Hamas fez no 7 de outubro de 2023, e recordo que fez à quantidade de pessoas que conseguiu fazer. O Hamas, se pudesse, faria aquilo a todos e a cada um dos israelitas. O Hamas, não vale a pena, não vale a pena entrar em pormenor. E, em função disso, o que é que aconteceu? Aconteceu que, para além de uma muito ligeira retórica anti-Hamas, o Ocidente encheu-se de retórica anti-Israel. E porquê? Porque já estava assim decidido, porque há mensagens trocadas entre notórios antisionistas ocidentais, horas, minutos, se calhar, depois de se conhecer as primeiras notícias do 7 de outubro, no sentido de mensagens trocadas no sentido de mobilizar as tropas, as massas ocidentais, para para saírem às ruas já a condenar a reação israelita, que nesse momento não tinha existido, mas estava tudo preparado para a reação israelita ser veementemente condenada. A reação israelita, não a ação do Hamas. Ou seja, Israel aquilo que Israel está a fazer em Gaza é praticar uma guerra de retaliação, uma guerra ao mesmo tempo de prevenção, para evitar que aquilo possa acontecer outra vez. É uma guerra perfeitamente legítima em que Israel tem cuidados que nenhum país envolvido numa guerra tem face aos seus inimigos e sobretudo, face às populações dos seus inimigos. Israel faz alertas, faz avisos, tenta que as populações civis, por muito que até muita boa parte delas estejam envolvidas nas ações do Hamas, mas Israel tenta fazer com que haja o mínimo de baixas civis. Há baixas civis, com certeza que há baixas civis, há baixas de inocentes e de crianças, com certeza que há baixas de inocentes e crianças. Não conheço nenhuma guerra em que isso não tenha havido. Agora, Israel luta uma guerra pelo fim do Hamas, pela sua própria sobrevivência e, convém não esquecer, há aqui um parênteses, mas que não é de menor importância, eh, pela libertação dos reféns. É preciso não esquecer que o Hamas, para além dos que torturou e assassinou no 7 de outubro, sequestrou centenas de israelitas, é preciso não esquecer que, infelizmente, boa parte desses israelitas já foram mortos, já morreram em cativeiro, imagino em que desespero absoluto. Alguns foram trocados cada um por uma data de prisioneiros do lado do Hamas. O próprio Hamas reconhece que cada vida israelita vale dezenas de vidas de guerrilheiros do Hamas. Hum, mas ainda há reféns, esperemos que vivos, a esperança não, cada vez é menor, mas ainda há reféns que o Hamas não entrega. O Hamas não entrega reféns, o Hamas não está desarmado, o Hamas controla estrutural e imagino que humanamente o território de Gaza, ou parte do território de Gaza, uma parte cada vez menor, felizmente, o Hamas não está derrotado de tudo. E consagrar este exato momento de conflito, ou escolher este exato momento de conflito para declarar o reconhecimento do Estado da Palestina, é tentar fazer com que o Hamas não perca
ao contrário das condições que o governo apresentou, é tentar fazer com que o Hamas não perca definitivamente esta guerra. Eles podem dizer, claro que vão dizer que não, não é nada disto, mas claro que é isto. É- Isto é uma forma de tentar desmotivar Israel, tentar isolar Israel, tentar fazer com que Israel perca. E isto é uma guerra que Israel não pode perder. Se Israel perde esta guerra, Israel estará condenado. E pior, Israel é um representante do Ocidente e de tudo aquilo que nós costumávamos chamar os nossos valores naquela região, uma espécie de bastião nosso. Israel está ou devia estar ou connosco e nós devemos estar com Israel. Infelizmente, Israel, acho que continua a defender e bem os valores ocidentais, os valores da decência mínima, e escusam-me de falar de momentos horrendos da história ocidental, mas há ali um caldo, ou havia pelo menos um caldo qualquer, do qual nos orgulhávamos e que Israel ainda representa. O resto do Ocidente, ou boa parte, a Europa sobretudo, parece estar empenhada em esquecer esse caldo cultural, esse chão comum que nos representa, ou que nos representava. Parece que isso interessa pouco, parece que, não gosto muito do peso da palavra, mas vou repeti-la, os valores do Ocidente pesam cada vez menos, ou têm cada vez menos importância para estes senhores, para esta corja, para esta cáfila que, com raríssimas exceções, estou a pensar na Itália, mas que, em geral, manda hoje na Europa. A Europa, os países europeus estão nas mãos de gente moralmente reles, de gente que não, eu ia dizer que não inspira a menor confiança, claro que não inspiram a menor confiança, mas acho que ainda a coisa está abaixo disso. Mas não, não vale a pena estar a procurar adjetivos ou insultos. Cada um de vocês que os quiser e que estarão de certeza adequados, serão de certeza adequados. Um, o que este governo, e este governo é o Dr. Montenegro como primeiro-ministro e, no caso, o Dr. Paulo Rangel como ministro dos Negócios Estrangeiros, ambos já fizeram declarações sucessivas, independentemente da questão do reconhecimento do Estado da Palestina, já fizeram declarações recorrentes, ou recorrentemente já as fizeram, sobre a criticar a ação israelita em Gaza. Eu não sei muito bem o que é que eles queriam que Israel fizesse. Alguns destes micro-líderes, destas criaturas profundamente ridículas e repulsivas, insinuam ou chegam a afirmar mesmo que Israel devia agir proporcionalmente, ou seja, o Hamas invade Israel, o Hamas sequestra, tortura, mata 2000 e tal israelitas e, portanto, as forças israelitas deveriam entrar em Gaza e atacar 2000 e tal civis de Gaza, esventrando-os, matando-os, os pais à frente dos filhos, matando filhos à frente dos pais, assassinando mulheres grávidas e por aí fora, em igual número, e depois quando se chegasse àquele número exato, vamos imaginar, eu não tinha aqui o número presente, mas sei lá, 2736 pessoas que já foram devidamente castigadas, Israel retirava-se novamente para as suas fronteiras que Israel abdicou há perto de 20 anos, quando desmontou os colonatos e deu Gaza aos gazianos, ou lá, como se chama aquele pessoal. Mas, portanto, Israel retirava-se para as suas fronteiras e estava tudo resolvido. Era olho por olho, dente por dente, e de forma exatamente igual. Haveria uma balança a medir, uma maquineta a contar o número de vítimas para quando se atingisse o mesmo número, o conflito parasse. E depois, passados uns tempos, o Hamas voltava a entrar em Israel ou tentava atacar Israel de outra maneira qualquer, como entretanto já atacou e ainda há poucos dias houve um atentado que matou 6 pessoas em Israel e uma delas era prima até do embaixador de Israel em Portugal. E depois Israel, então, o Hamas punha uma bomba no autocarro e Israel ia a Gaza colocar uma bomba num autocarro que matasse também 6 pessoas em Gaza. E isto ia continuando, e continuava assim. Portanto, a guerra proporcional, a reação proporcional seria esta. Ora, fora deste mundo de malucos e de pulhas, a reação proporcional, não há reações proporcionais numa guerra, não há.
Não há uma questão. Israel, evidentemente que se quisesse, tem os meios bélicos para poder fazer dissipar Gaza em minutos. E não é isso que está a fazer. A história do genocídio, já me ia esquecendo de falar do genocídio, de que esta gente nunca se esquece, a história do genocídio seria cómica se não fosse uma forma particularmente canalha de vilipendiar Israel, de exacerbar os ódios contra Israel. Não, não que seja preciso, porque o antissemitismo é muito velho e continua, e nunca deixou de existir, agora está, é apenas mais sincero, mais franco, é mais fácil, é quase de bom tom ser-se antissemita, desde que não se diga que se é antissemita, desde que se diga que se é antisionista, mas isso, já todos sabemos. Agora, as guerras nunca são proporcionais. Israel precisa de tornar Gaza uma zona confortável para a existência de Israel. Precisa de fazer com que Gaza deixe de ser uma ameaça a Israel. Isso é absolutamente fundamental para a sobrevivência do Estado israelita. Israel não pode continuar. Nós sabemos que desde a fundação de Israel, aliás, desde o dia da fundação de Israel, em maio de 48, sabemos que Israel foi atacado logo nas primeiras horas pelos países árabes vizinhos. Israel, ao longo das décadas, a ameaça desses países árabes, enquanto país, enquanto forças, enquanto exércitos e forças armadas institucionais desses países, essa ameaça foi se reduzindo e foi desaparecendo, sendo substituída por estas organizações terroristas, normalmente, ou sobretudo, mas não só, patrocinadas pelo Irão, mas também patrocinadas pelo Qatar e por outros países simpáticos ali da zona que nós conhecemos e que são tratados pelo Ocidente com todo respeito, como o caso do Qatar, até se fez lá um campeonato do mundo da bola e toda a gente gostou muito de ver a bola realizada no Qatar, mais ou menos como os Jogos Olímpicos de Munique em 36. Um, mas a verdade é que Israel, que em termos históricos tem uma existência muito breve nesta formulação contemporânea, a verdade é que Israel nunca deixou de ser atacado. Israel e nunca deixou de ser atacado porque, e essa é uma das grandes, era uma das principais condições para, para o nosso governo antigo, há muito tempo, ou seja, há um mês e meio, um bocadinho mais, reconhecer o Estado da Palestina era que Israel fosse reconhecido do outro lado, ou pelos outros lados. Israel não é reconhecido pelos outros lados. A Fatah tem uma relação, já foi talvez mais extrema, hoje, em termos, pelo menos no discurso, a coisa é mais dúbia, ou mais subtil, mas Israel continua a ter uma relação complexa com a existência de Israel e o Hamas rejeita terminantemente a existência de Israel, e terminantemente é o termo, porque se o Hamas, o objetivo do Hamas é praticamente a carta fundadora do Hamas, consiste na extinção de Israel e dos que lá vivem, de preferência. Portanto, estar a reconhecer isto, estar a reconhecer um Estado palestiniano, é dar um prémio ao Hamas, é reconhecer que o Hamas, que uma força terrorista tem o direito de fazer o que fez no 7 de outubro e o que vai fazendo muitos outros dias e o que já fazia antes, é reconhecer que o Hamas tem uma espécie de razão, é reconhecer que na guerra de Gaza, Israel é o culpado e o Hamas não, e não o Hamas. No fundo, é isso. E isso é um ato profundamente insultuoso para os israelitas, claro, mas insultuoso para qualquer um de nós, para qualquer um de nós que não seja um desses apêndices que andei pelas ruas a gritar Palestina do Rio até ao mar, ou seja, queremos um território em que Israel não exista. E o que o nosso governo está a fazer é dizer que não se importa que está a dar um prémio, está a dar um valor de um reconhecimento a quem deseja que Israel não exista. Este é um ato que tem esse peso simbólico, mas que, para falar no lado positivo disto tudo, no lado menos mórbido disto tudo, menos sombrio, para além do peso simbólico, estes reconhecimentos do Estado da Palestina, todos ancorados na história dos dois Estados, ou seja, a Palestina e a Israel irão viver felizes para sempre lado a lado. Não, a Palestina,
qualquer que seja a instituição que representa a Palestina, nunca aceitou, e não sei se algum dia aceitará, a existência de Israel. Gaza, a Gaza do Hamas não aceita a existência de Israel e dos israelitas. Portanto, não há dois Estados, nenhum. Há de um lado um Estado e do outro lado umas degenerescências, umas mais ativas, outras menos ativas, mas são degenerescências terroristas, eh, empenhadas na destruição de Israel, mais ou menos empenhadas, com um empenho mais ou menos assumido, mais ou menos ativas, mas a verdade é que do outro lado, isso não é um Estado, isso é uma coisa, e o que o governo está a fazer é o reconhecimento de uma coisa. Mas dizia eu que ia tentar terminar da forma mais positiva possível. Este reconhecimento tem um peso simbólico, tem, é um português e de outros países. Isto é muito na esteira do Senhor Macron, que quer resolver problemas internos com esta, quer resolver a selva que deixou entrar, ou que ajudou a deixar erguer dentro da França, que é, com esta medida acha que vai resolver o problema. Não vai. Evidentemente não vai, mas isto, o que acontece na França, a mim interessa-me pouco, a não ser quanto sinal. Agora a França tem aquilo que pediu. E o Reino Unido já agora também, e outros países europeus também, e um dia Portugal, um dia que não será muito longínquo, Portugal vai ter exatamente aquilo que pediu ou que deixou que acontecesse. Mas não é esse o ponto. O ponto que eu queria dizer é que, para além do peso simbólico, para além do prémio ao Hamas, que este reconhecimento representa, para além disso tudo, a verdade é que a realidade não se vai alterar por causa disto. Não. Quem tem a sair à rua para gritar slogans antissemitas, ou antisionistas, peço desculpa, quem costuma ou tem vontade de sair à rua para fazer isso não vai deixar de sair agora. As pessoas que estavam do lado de Israel, as pessoas civilizadas que preferem civilização à barbárie, acho que não vão deixar, não vão converter-se à barbárie agora e abandonar qualquer propósito civilizacional. Acho que isso não vai acontecer. Isto apenas é um prémio ao Hamas. No fundo, o peso simbólico disto tudo é dizer ao Hamas que o terrorismo compensa. Esse é o ponto. O ponto menos mau, não queria chamar é positivo, é o menos negativo, vá, é que a realidade não vai mudar, porque Israel vai continuar a fazer o que tem a fazer. O- Do lado de Gaza também, o Hamas vai continuar a fazer aquilo que consegue fazer, e Israel vai continuar a fazer aquilo que lhe interessa fazer e que é prosseguir uma guerra que seja concluída com a extinção do Hamas. Eu sei que é uma questão muito difícil, não que seja absolutamente impossível fazer desaparecer o Hamas. O problema é fazer desaparecer as forças populares, as forças civis que estão na origem do Hamas. O ódio não nasceu ontem, o ódio é muito velho, repito, lá e cá. E por desaparecerem as estruturas do Hamas, o ódio a Israel e a quantidade de pessoas que vão manter a chama da extinção de Israel acesa, não vai, pode diminuir, mas não vai diminuir para zero. Ou seja, vai haver sempre ali uma ameaça, vai haver sempre ali um risco. Mas a Israel interessa desenvolver a guerra ou prosseguir a guerra de forma que esse risco seja o menor possível, o mais pequeno possível. Acho que faz todo sentido, acho que é absolutamente lógico que assim aconteça. Muita gente do lado de cá, deste lado de Bizâncio, acha que não, que Israel apenas está empenhado em cometer um genocídio que faz com que a população, nestes anos, aumente. Em vez de diminuir, é um genocídio peculiar, é um genocídio muito incompetente, como acho que já disse aqui em tempos. Mas, para sintetizar isto tudo, em matéria de política externa, esta decisão do governo português envergonha o governo português, ou devia envergonhar o senhor Dr. Montenegro e o Dr. Rangel não têm vergonha na cara, não são pessoas dadas à vergonha, envergonha o governo português e, por correlação, envergonha cada português que não esteja empenhado na condenação cega de Israel, só porque Israel se quer defender. Portanto, cada português que não seja
um cretino, sente-se envergonhado com esta medida. E podemos achar que a vergonha não é o termo exato, mas eu sinto, não sou dado a grandes indignações políticas, mas neste caso acho que eles passaram a linha. Acho que o governo português passou a linha do admissível, do suportável, do tolerável. Isto, o reconhecimento do mítico e inexistente Estado da Palestina é uma mancha profundíssima na história da diplomacia portuguesa, é uma história, é uma mancha gravíssima na forma como Portugal se posiciona no mundo e no Ocidente, mais em particular. É um nojo. Esta decisão é um nojo. E as pessoas devem tratar os autores desta decisão em conformidade, cada um conforme as suas convicções, as suas perspectivas sobre o assunto. Eu, a partir de agora, terei sempre em conta, nunca mais conseguirei avaliar uma ação do Dr. Montenegro ou uma ação do Dr. Rangel, nunca mais conseguirei olhar para aquelas caras sem pensar que aquelas caras são as caras que são o frontispício das criaturas que reconheceram o Estado da Palestina e deram um prémio ao Hamas. Aqueles são as caras das criaturas para quem o terrorismo medonho, ou para lá de medonho do Hamas, é relativo. É relativo e até pode ser recompensado. São as criaturas que mentiram em 31 de julho, quando enumeraram aquelas 6 condições que eu li aqui no início. Afinal, não eram necessárias condições nenhumas. A ideia era mesmo reconhecer aquela coisa tão depressa quanto possível, e foi isso que fizeram. Eu não voltarei a ter qualquer espécie de respeito pelo Dr. Montenegro e pelo Dr. Paulo Rangel. Mesmo os restantes membros do governo, vou ter dúvidas, porque a verdade é que perante isto ninguém pigarreou, ninguém tossiu, ninguém reclamou, muito menos alguém se demitiu ou ameaçou demitir-se do governo em função de uma decisão destas. O CDS está completamente contra esta decisão, mas a verdade é que o CDS ainda tem para um ministro ou outro no governo e, embora se tenha manifestado contra, o CDS não, que eu saiba, o ministro da Defesa, o Dr. Nuno Melo, não, por exemplo, não apresentou a demissão. Uh, a generalidade dos restantes partidos são todos a favor, com exceção, pelo menos dos partidos sobre os quais leio notícias, com exceção, para mim, um bocadinho incompreensível, ou na forma como está apresentada, do Chega. O Chega diz que esta decisão é apressada, que a decisão do reconhecimento do Estado da Palestina devia ser feita num contexto europeu. Ora, eu gostava de lembrar ao Dr. Ventura, um, que o contexto europeu ou nacional não muda em nada o facto do Estado da Palestina não existir. Esse é um ponto. Outro ponto é que o ministro, o recentemente anunciado ministro Sombra do Chega para os negócios estrangeiros, acho que o nome do senhor Tiago Moreira de Sá, se não estou em erro, publicou um texto muito bom, aliás, contra esta medida. E aí não faz os relativismos do Dr. Ventura e mostra-se francamente contra esta decisão do governo, esta vergonha de decisão, esta decisão que devia envergonhar o governo, mas nada envergonha governantes que não têm essa capacidade de se envergonhar. O Dr. Montenegro não tem capacidade de se envergonhar, o Dr. Rangel não tem capacidade de se envergonhar, mas para mim, politicamente, só posso falar por mim, não sei se isto vai ter alguma repercussão significativa, para mim, politicamente, esses dois senhores hum, não existem. Vou fazer com eles o inverso do que eles fizeram, que eles fazem com a Palestina. Eles reconhecem um Estado que não existe. Eu deixo de reconhecer dois governantes que infelizmente existem. Pronto, acho que assim estamos mais ou menos quites. E com isto termino o Lenga Lenga de hoje. Eu espero que possam voltar para a semana. Obrigado ao Azeite Talismã, obrigado à Prozis. E se puderem subscrever o canal, acho que é giro e acho que ajuda a divulgar os vídeos. Não sei, não percebo nada do algoritmo do YouTube, mas é isso que me dizem. Mas se gostarem do que ouvem e veem, se calhar era boa ideia contribuírem para que a palavra se espalhasse. Não, estou a brincar, obviamente. Quanto à palavra espalhar-se, agora, quanto às subscrições e ao facto de fazerem compras na loja da Prozis, não estou a brincar. Essa parte é séria. Olha, até fico por aqui. eh, e embora termine aparentemente bem disposto, acreditem que
desde que eu me lembro de existir, é das coisas mais repulsivas que um governo português já fez em matéria internacional, provavelmente a mais repulsiva do meu tempo de vida, ou do meu tempo de vida adulta. Não me lembro de um governo português, fosse do PS ou fosse do PSD, fosse do PSD ou fosse do PS, tomasse uma medida no âmbito externo, como eles dizem, eh, tão, tão asquerosa. Isto, isto é- Esta medida é asquerosa e as pessoas que a tomaram também. Até para a semana.